O Rio em Foco está de volta com o secretário estadual de Transportes, Delmo Pinho, e o gerente de grandes empreendimentos do Sebrae Rio, Renato Regazzi. Delmo, em relação a essa questão que você trouxe no bloco anterior, da importância da atuação da sociedade fluminense em torno desse tema, o que a gente precisa alinhar de agenda política e técnica para que esse seja um vetor de retomada do desenvolvimento do Rio de Janeiro em 2021? Olha, na verdade, nós fizemos foi uma concertação, né? E nós fizemos no Rio de Janeiro o que outros estados não conseguiram fazer ainda nesse tempo. Então, nós fizemos uma série de estudos, a Secretaria de Transportes e algumas entidades. Depois nós discutimos entre nós diversas reuniões, Associação Comercial, FEComércio, Firjan, AEB, FETranscarga, onde é que estavam os pontos fortes, os pontos fracos, e fomos alinhando uma estratégia e uma proposta. Depois nós chamamos para uma reunião, que foi muito exitosa, os prefeitos, os grandes agentes econômicos das regiões que estavam sendo atendidas, no caso da Dutra e da Rio Santos, né? E parlamentares federais. E isso realmente se mostrou um sucesso. Por quê? É evidente que a parte política tem um peso muito grande no convencimento, né? O que seria muito oportuno agora era conseguir integrar nesses assuntos a base legislativa estadual, né? Porque eu acho que é importante eles participarem, mesmo que sejam em assuntos de natureza federal, porque uma rodovia, uma ferrovia que adentra o território do Rio de Janeiro tem a ver com o Brasil, mas tem que a ver com nossa questão interna. E no caso das estaduais é mais interessante ainda. Na sua opinião, Renato, além do trabalho que vocês fazem, né, de arregimentar as empresas, trabalhar a questão da cadeia de fornecedores, que outras ações precisam estar somadas aí para que a gente possa também formar profissionais focados nessa área da logística? A questão, você falou da formação do empreendedor, é compatível com a missão do Sebrae, que já vem fazendo isso, e foi essa proposta que nós colocamos para a Secretaria de Transporte, para o secretário Delmo. Só que também se aproximaram dessa construção do encadeamento produtivo o Senat, o Senac, o Senai, o Sescop, ou seja, o Sistema S como um todo, para o quê? Oferecer a capacitação profissional para aqueles profissionais da logística propriamente dito, e para os que atuam diretamente nas operações, seja operações portuárias, operações de carga, operações aeroportuárias, etc. Ou seja, a formação ela é fundamental e tem também a presença das universidades, que estão se aproximando desse projeto. Então, como foi colocado pelo Delmo, e ele foi muito feliz na concertação que foi possível ser feita aqui no Rio de Janeiro, até pela capacidade técnica do quadro que a Secretaria tem hoje. Então, a formação é fundamental, porque a gente tem que aprender a aprender, e temos que estar sempre inovando, e estamos exatamente na sociedade do conhecimento. Então, com todas essas entidades dando suporte na formação do trabalhador, do empreendedor no setor, eu não tenho dúvida que o setor será muito bem sucedido e é um setor que, além de melhorar a produtividade dos demais setores econômicos, ele também gera muito emprego e renda direta e passa a ser um vetor que nem é a importância do turismo, do óleo e gás, mas a logística passa a ser um vetor econômico para o Rio de Janeiro. Recentemente, o Sebrae fez um evento justamente trazendo essa temática da cadeia de logística, né? Da formação de fornecedores, ativando aí todo um olhar para esse tema. Como é que foi o trabalho conjunto com a Secretaria de Transportes? Isso faz parte desse programa que você trouxe no início do nosso programa aqui, Rio em Foco? Sim, isso são as entregas. Quando a Secretaria nos chamou para desenvolver e modelar um programa de encadeamento produtivo, o Delmo foi muito direto em relação a resultados de curto e médio prazo, porque a sociedade quer ver isso. E a gente mostrou através desses eventos e dessas parcerias que nós já assinamos, onde toda essa concertação, na verdade, é um projeto de Estado. Ela vem realmente mostrando que tem interesse de colocar o setor do logístico como um setor fundamental para a geração de emprego e renda. E o mais importante disso, Geisa, que aconteceu nesse encontro, que foi desenvolvido pelos técnicos também da Secretaria de Transporte,
é que os resultados de negócios aconteceram e começam a acontecer. Isso mostra qual o potencial do setor logístico aí de geração de emprego e renda e riqueza aqui para o estado do Rio de Janeiro. Conta aí os resultados, Renato. É sempre bom a gente compartilhar números positivos, né? Num ano que tem sido tão desafiador, não só para o estado, como para o país e o mundo. Nós tivemos várias sessões e rodadas de negócio. Foram mais de 4 milhões de negócios em 3 dias de evento, para você ter uma ideia. Fora a busca de grandes empresas para desenvolvimento de fornecedores específicos para eles, principalmente fornecedores que possam oferecer soluções de inovação. Ou seja, os ativos logísticos estão querendo desenvolver um ecossistema de micro e pequenas empresas tradicionais e tecnológicas no seu entorno e estão investindo recursos para isso. Nós estamos negociando aí com o aeroporto de Cabo Frio, um projeto exatamente com esse objetivo, com o Galeão também. Tivemos agora, recentemente, 3 convênios com a AGE. A AGE faz parte do setor logístico, porque ela faz manutenção onde? Nos motores das aeronaves. Se não tiver motor, não tem na aeronave. Então, vocês reparem o tamanho do setor logístico. E mais uma questão que todo mundo esquece em relação, né, Delma, ao setor logístico. Ele compra uniforme, ele compra alimento para refeitório do pessoal que tem que trabalhar no setor, nos portos, nos aeroportos. Ou seja, tem todo o impacto que esse setor faz do efeito renda. E países, o Delmo pode explicar para a gente sobre isso, vivem como seu maior vetor econômico a própria logística. Você tem Taiwan, você tem portos aí de Roterdã, Antuérpia, entre outros aí no mundo que vivem da logística. Queria que você falasse, Delmo, sobre essa agenda mais próxima, assim, desse próximo semestre, qual vai ser a ação do Estado, né, e especificamente da Secretaria de Transporte, para fomentar esse diálogo acerca dessa temática, mostrando aí os impactos econômicos que ela traz. E a primeira coisa é com relação às rodovias estaduais. Nas rodovias estaduais, na modelagem, nós vamos poder inserir como um critério de pontuação os postulantes que pretenderem e se habilitarem a entrar na questão do encadeamento produtivo, né? Você imagina uma coisa, uma rodovia hoje, estadual, que tem um determinado nível de manutenção. Em vista da crise fiscal, a manutenção tem muitas dificuldades pelo Estado. E, de repente, você concessiona aquela rodovia e coisas simples. Você vai ter que começar a arrumar todas as cercas daquela estrada com 100, com 200 quilômetros de extensão. A cerca gasta o quê? A cerca gasta morão, gasta grampo, gasta arame, né? Então, o morão pode ser produzido a partir de um programa de treinamento do SEBRAE em propriedades rurais no interior do estado. Quando você acha que já foi feita uma compra de 100 quilômetros de morão para cerca numa rodovia no Rio de Janeiro? Nunca. Imagina quantas rodovias tem, né? Junta com as federais. Bom, e isso começa a dar uma ajuda para um encadeamento em outros segmentos. Você começa, o proprietário rural vai falar assim, poxa, eu acho que eu vou plantar madeira, eucalipto, talvez, para ter morão, para poder vender morão. Mas ele não vai vender só morão. Toda a sinalização da estrada, que hoje, muitas vezes, tem deficiências, ela vai ser toda refeita. As placas de sinalização ou tem como base uma madeira ou um metal, e você pode desenvolver os 2 campos de atuação no rio. Então, você começa a criar demandas para serviços que, nesse momento, não existem, não estão disponíveis. E isso o encadeamento produtivo, né? É uma economia circular. O negócio começa e não para mais. Tudo resta o seguinte, nós temos que entrar em alguns detalhes nas modelagens e nos contratos para incentivar as empresas a terem interesse em participar. E, ao mesmo tempo, no momento seguinte, tem que ter uma certa incentivo de desoneração de custos, né? Mas essa rodovia, que quase que não se colocava uma placa, que quase que não se fazia uma cerca,
que as estradas estavam com buraco. Começam a todo mês ter que ter uma roçada. Aí você já vai ter a contratação de uma equipe. E essa equipe, ela vai gastar uniforme, vai gastar almoço. Isso é uma coisa que, se bem trabalhada, é gigantesca. É o Rio voltando a olhar para o Rio de Janeiro, que é algo que a gente percebe, né, o potencial que tem de retomada, de ajuda nesse processo de dinamização econômica. Em termos de datas, assim, a Secretaria já tem alguma ação prevista para início do ano em torno dessa temática? Na verdade, esse trabalho não é só da Secretaria de Transporte, é um trabalho de vários organismos do Estado, né? Tem outras secretarias envolvidas positivamente e entusiasmadas. Mas agora, por exemplo, nós temos 2 lotes de rodovias que já foram modelados e que já tivemos audiências públicas, né? Várias. O lote noroeste e a rodovia de acesso ao Pôr do Sul. Então, agora, nós vamos partir para a etapa de consulta pública. E aquela atuação também junto ao mercado. Nós vamos chamar os grupos concessionários para conversar, mostrar, tem sugestões, não tem, a mesma coisa nas consultas públicas, e aí o Estado vai fechar isso no primeiro semestre, né? Ele vai fechar esse pacote, tem que mandar para os órgãos de controle, Tribunal de Contas, dando tudo certinho. Eu acredito que entre o final do primeiro semestre e o início do segundo semestre, as primeiras concessões do Estado já devam estar indo para licitação. Depois tem os blocos com o BNDES, que são muito grandes. É uma agenda que a gente tem que ficar de olho aí para 2021. Bem, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Agradeço a você, Renato, secretário Delmo, por estarem aqui conosco e aceitarem o convite de virtualmente conversarem sobre o desenvolvimento econômico e os potenciais que nosso Estado tem. E você, telespectador, que ficou com a gente até aqui, eu te convido a acompanhar a nossa programação. É só seguir a gente nas redes sociais e também no YouTube. O endereço está passando aí na sua tela. E não esquece que esse programa também está disponível em versão podcast. Procura a gente lá. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.